Meus amados, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio que é meditar na palavra do Senhor. E hoje nós teremos a nossa lição número 4, a atualidade dos dons espirituais. Nós temos aqui um texto áureo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. E temos uma verdade prática. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Vamos à leitura bíblica em classe. Ela está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Meus amados, aqui está o texto bíblico dessa aula de hoje, a atualidade dos dons espirituais. Bem, os dons espirituais, eles são para os nossos dias. Não há na Bíblia nenhum ensinamento, não há nada que venha dar a ideia de que os dons foram só para os tempos apostólicos. Não existe isso. Então, diante dessa realidade, uma realidade que nós cremos, é importante nós aprendermos e mantermos firmes a nossa confiança no que a Bíblia diz a respeito dos dons espirituais. Por quê? Porque nós não podemos esfriar na fé. À medida que nós deixemos de lado o ensinamento sobre os dons espirituais e a sua atualidade, nós podemos esfriar na fé. A manifestação dos dons, ela se tornará cada vez mais escassa e nós seremos simplesmente um aglomerado de pessoas com o rótulo de crente. Então nós temos que tomar cuidado. Está havendo hoje muita manifestação contra os dons espirituais. Inclusive, igrejas tradicionais que sempre foram contra e o são,
tem feito muito sucesso, inclusive em nosso meio. Nós vemos grandes expoentes das igrejas que não creem nos dons espirituais fazendo sucesso no nosso meio, na venda de livros, não é? Nos seus canais da mídia, e passam os irmãos sendo até convidados para pregar no nosso meio. Quer dizer, a aula de hoje, ela é até um paradoxo com o que a gente anda aprovando e fazendo, inclusive. Lembrando que o comentarista, ele é o Ezequias Soares, que é o presidente do nosso conselho doutrinário e presidente do conselho de apologética, defesa da fé. Então vamos ver se a gente tem coragem para reter as nossas raízes bíblicas, primeiramente, e pentecostais. Amém? Bem, primeira coisa de hoje é a necessidade dos dons espirituais hoje. É importante conhecer os dons espirituais hoje. Observe que Paulo, ele diz àqueles irmãos: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Observe, Paulo não está dizendo que aqueles irmãos não tinham experiência em relação aos dons espirituais. Até porque o mesmo Paulo vai dizer a eles que não vos falta nenhum dom. Então, se eles já tinham experiência nos dons espirituais, o que Paulo quer dizer com não quero que sejais ignorantes? Ele não queria que aqueles irmãos desconhecessem o objetivo da manifestação dos dons espirituais. Na realidade, Paulo queria que todos eles entendessem a finalidade dos dons espirituais. Não é verdade? Então, Paulo, ele há no coração de Paulo exatamente essa preocupação. Eles deveriam saber a finalidade. Muitos irmãos não sabem a finalidade dos dons espirituais. E como não sabem, não valorizam, não buscam, e se tem, eles acabam usando de maneira totalmente sem regra e vira um tumulto todo, tá? Mas é necessário conhecer, é por isso que nós estamos tendo essa aula aqui. É importante nós sabermos também que quando Paulo usa esses termos aí, de dons, diversidade de dons, a palavra dons, o sentido é justamente graça ou charisma. A ideia é uma dádiva de Deus, os dons espirituais. Inclusive, quando Paulo diz acerca dos dons espirituais, o termo no grego que ele usa para a palavra espirituais, o sentido é das coisas espirituais. Então, Paulo está se referindo mesmo aos dons espirituais. Então, são dons dados pela graça de Deus. Vem de Deus. É o favor de Deus que capacita os homens e mulheres com os dons espirituais. E qual é a definição de dons espirituais? Nós temos uma, fundamentada na Bíblia, que é uma definição nossa. Olha, que é dom espiritual? Capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Quer dizer, enquanto a igreja estiver na terra, ela vai precisar de uma capacidade sobrenatural na adoração, na evangelização, na operação de milagres, no exercício do ministério, tá? Em qualquer fase da vida cristã,
no início da fé, ao longo da carreira cristã, a todo momento, nós temos que ter em mente que precisamos de buscar os dons espirituais. Então, o que são dons espirituais? Dons espirituais é aquela capacidade sobrenatural de Deus aos homens e mulheres que, claro, creem na sua palavra. Amém? Bem, então essa primeira parte nós já definimos, né? Dons espirituais é uma capacidade de Deus, charisma, graça, dádiva divina, é concedida aos homens e mulheres que creem na sua palavra. Então isso capacita o crente para quê? Para o serviço, para a adoração, para a evangelização. Uma coisa é você pregar o evangelho, outra coisa é você pregar o evangelho no poder de Deus, né? O evangelho, Paulo diz que ele é demonstração de espírito e de poder. Ele é o poder de Deus. Claro, Paulo sabia dos dons espirituais. Paulo disse: o meu ministério foi confirmado entre dons, maravilhas, manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. A grande realidade é que quando a manifestação espiritual na vida de um líder, o povo reconhece, até o ímpio reconhece, a capacidade sobrenatural que há na vida dele. É claro que cabe a ele ser humilde e deixar bem claro que é de Deus o que está na vida dele, e não a parte humana, entendeu? Bem, vamos em frente. Qual é a função dos dons espirituais? Qual é a finalidade? Qual é a razão que Deus dá essa dádiva aos homens? Bem, é essencial, diz o comentarista aqui, nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Era uma realidade na época dos apóstolos. A importância é essa. Você participar de um culto sem a manifestação dos dons espirituais é uma coisa. E um culto onde há manifestações espirituais é outra. Entendeu? Uma coisa é diferente da outra. O que torna o culto diferente são as manifestações sobrenaturais, que evidencia que Deus está entre nós. A palavra Deus está entre nós, Deus está aqui, etc. é uma coisa. Mas a confirmação de Deus que Ele está entre nós, através da manifestação dos dons espirituais, é outra coisa bem diferente. Então nós temos que aprender a desejar cultos realmente pentecostais. Temos que ter critério e exigência. Nem a frieza mórbida e nem a bagunça generalizada. É o equilíbrio bíblico. Isso vem pelas manifestações dos dons espirituais. Negar os dons, como algumas denominações fazem, ou não crer neles, como essas manifestações, como essas denominações dizem, ou então deixá-los à vontade sem orientação nenhuma, são dois extremos que o diabo está em cada ponta deles. É preciso a manifestação dos dons espirituais à luz das Escrituras. Então começa por sabermos a função deles, e a função ela é importante. Então Paulo ele apresenta uma lista dos dons espirituais. Bem, ele apresenta em Efésios, né? Ele apresenta em Romanos. Vamos dar uma olhadinha rapidinho? Vamos lá em Romanos. Eu convido você para lermos Romanos no capítulo 12. A nossa aula de hoje é a atualidade dos dons espirituais. Veja Romanos 12, 6 a 8. De modo que
tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Vamos dar uma olhadinha lá em Efésios? Efésios, nós vamos ver lá no capítulo 4 e o verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Bem, dons. No caso de Efésios, dons ministeriais para o governo da igreja. E, no caso de Romanos, os dons no desenvolvimento da igreja. Mas, enfim, são vários dons. Alguns acreditam que são 9 dons. Mas a realidade é que Paulo não estipula 9 dons. São dons. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Você não pode resumir Deus, limitar Deus a 9 dons. Então, claro que são mais, né? Bem, nós temos, digamos, 2 classificações dos dons. No estudo dos dons, nós classificamos os dons. Nós vamos apenas citar porque a aula de hoje é a atualidade dos dons espirituais e não tanto a respeito dos dons espirituais, tá? Então, por exemplo, nós temos uma classificação teológica que nós dividimos em 3 grupos. E a mais conhecida, o primeiro grupo é dons de revelação, o segundo, dons de poder e o terceiro, dons de inspiração. Dom de revelação, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e discernimento dos espíritos. Dom de poder, os dons da fé, de curar e operações de maravilhas. O dom de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações. Todas elas são didáticas, quer dizer, são classificações cujo objetivo é facilitar o ensino para cada um de nós. Tá bom? Por exemplo, os dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos. Palavra da sabedoria, uma dificuldade, um caso difícil, e aí manifesta-se o dom da sabedoria. E um irmão, né, ou uma irmã, ela diz, olha, nós podemos fazer assim, assim, e aquela palavra é a palavra-chave e o problema encontra a solução naquela palavra. É a palavra da sabedoria, é revelação. A palavra da ciência é o conhecimento, não é? Não tem irmãos que lê versículo e tira coisas profundas que nós não conseguimos enxergar, mas a ele foi revelado? Então, é isso. O dom do discernimento dos espíritos, né? Quando esse dom se manifesta, o espírito que está fazendo com que a pessoa, o espírito que está usando aquela pessoa, ou está levando-o a fazer uma afirmação ou alguma manifestação, é revelado para quem tem o dom de discernimento, né? Esse dom é fundamental para nós, líderes, nós pastores, porque tem muita coisa em oculto, claro, né? O diabo é terrível, mas o dom do discernimento, ele revela
essas coisas, tá bom? Aí vem os dons de poder, que é a fé. Essa fé não é a fé salvífica, não é a fé que salva, é a fé como um dom. É aquela fé que a situação está difícil, mas aí o dom se manifesta e alguém diz assim, olha, Deus vai resolver isso aí. Amanhã Deus abre a porta. E no dia seguinte a porta está aberta. Foi a manifestação do dom da fé. Os dons de curar são dons porque são várias formas, tá? Da cura e operação de maravilhas. Maravilha. Nasceu paralítico e foi curado. Já nasceu assim e foi curado. Manifestação do dom de maravilha. Uma perna mais comprida do que a outra, orou, as duas ficaram do mesmo tamanho, no tamanho correto. Dom de maravilha, não é? E os dons de inspiração, que é a profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Profecia, Deus põe a mensagem no coração daquele que tem um dom e ele transmite à igreja. Às vezes em língua estranha, mas um outro tem o dom de interpretação e é o mesmo Espírito da interpretação para as línguas que foram usadas por aquele irmão que tem o dom. Então é uma classificação teológica. Nós temos uma classificação mais funcional, né? Uma classificação bíblica, que também podemos ver os 3 grupos, olha só. Dons do ensino, que é ou pregação, né? Que é a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. Dons de ministério, de serviço, que é a fé, os dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dom de discernir os espíritos, e os dons de adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas. Isso aqui é uma classificação mais funcional, mas de qualquer forma, para você ter uma ideia, para o estudo sobre os dons fica mais didático, melhor assimilação. Bem, Paulo diz que o Espírito, lá no verso 7, ele diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Pronto, para o que for útil. Então, o Espírito Santo, ele é que distribui, reparte particularmente como quer os dons espirituais. Para quê? Para o que for útil. Então, tudo aquilo que não for útil, que não houver edificação, que não vai ajudar em nada a nossa fé, não vai acrescentar em nada a nossa vida espiritual, o dom não pode ser manifestado, né? O Espírito não se manifesta, é só para o que for útil. Então, eu quero chamar a tua atenção para você tomar cuidado com muitas revelações e profecias na internet. Você vê aí muitos profetas da última hora falando muita coisa, vai ser destruído isso, vai ser destruído aquilo. Isso não traz edificação nenhuma, porque a maioria é fora de um contexto cronológico correto da escatologia bíblica. Isso traz mais um alvoroço. Os menos avisados ou os desavisados, eles acabam compartilhando esses vídeos que não tem fundamento nenhum. Até muitos dirigentes simples acabam passando isso para frente, acabam pregando, ensinando isso, é onde o erro vai se proliferando. A grande realidade é que os dons, ele traz dinâmica, edificação, ele autentica a obra de Cristo. O autor comenta assim, olha, não existe um reservatório, um depósito de dons na igreja ou nos crentes, para que cada um faça uso a seu bel prazer. O Espírito reparte particularmente cada um a como quer. Os dons, portanto,
não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado. Em relação aos dons, não podemos ser incrédulos, mas não podemos acreditar em qualquer coisa. Os dons devem ser provados, né? Quando você recebe uma profecia, quando você ouve uma mensagem supostamente divina, você tem que atentar primeiro. Quem é o profeta? É crente? Congrega? Tem um bom testemunho? Ou vive perambulando de igreja em igreja? Quem é o profeta? Tá? Tem que ter conhecimento. Normalmente os dirigentes da igreja devem ter esse conhecimento. Pelo menos devendo, né? Segundo, o que ele profetizou tem consistência bíblica? O que ele falou, a Bíblia aprova? A Bíblia, ela confirma isto, não é? Por exemplo, eis que como eu multipliquei os 154 peixes, vou multiplicar, etc. Tal. Não é de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala 153 grandes peixes. Ela não diz 154. A Bíblia tem que confirmar. Terceiro, o que você sentiu quando a profecia foi direcionada a você? Por quê? Porque se quem profetizou foi pelo Espírito Santo, você também tem o Espírito Santo. Tem que haver um testemunho. Você tem que sentir que é de Deus. Quarto, o cumprimento do que foi dito. Esses 4 itens, quem é o profeta, fundamento bíblico para o que ele disse, confirmação do Espírito Santo e o cumprimento, essas 4 coisas têm que se cumprir juntamente. É de Deus, se cumpriu, mas espera um pouquinho. Quem é o profeta? Nostradamus? Você acredita mesmo que o Nostradamus, Deus daria coisas para um Nostradamus? Não é? Então você tome cuidado, porque o justo viverá da sua fé, da fé dele. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você é responsável onde você deposita a tua fé. Tá certo? Então hoje há muitos exageros, há muito fanatismo, há muito, anota aí se você quiser, sensacionalismo, em busca de encher igreja. Estão se fazendo de tudo, não é verdade? E rede social com esses cartazes que você vê 300 profetas, 450 cantores, isso é uma bagunça quase que generalizada. Ainda há homens e mulheres que prudentemente segura um pouquinho, né? Você está entendendo? Se você quiser a operação de Deus, a Bíblia diz, é tudo com ordem e decência. Coloque ordem, coloque decência, e a maioria dos profetas correrão de você. Entendeu? Coloque ordem, coloque decência, e a maioria dos profetas correrão de você. É bom falar de novo, né? Coloque ordem, decência, e a maioria dos profetas ficarão longe de você. Tá certo? Então, é importante para edificação. E outra coisa, dons não são atestados de espiritualidade. A irmã profetizou, a irmã atingiu a perfeição. E a irmã... eu conheço o caso de irmã que, segundo dizem, né, batia na mão e saía até faísca. O travesseiro brilhava de fogo. Então, cria-se muita ilusão em torno de pessoas que têm dons espirituais. Mas não é para ser assim. Dom espiritual é dom, é de Deus. O caráter do crente é pelo fruto
do Espírito. As duas coisas têm que andar junto. Profetizou no domingo, brigou na segunda-feira, melhor esperar um pouquinho, não é? Então nós temos que ter isso em mente, entendeu? Então, a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, profetizando, pulando, saltando, não tem santificação? Ninguém verá o Senhor. E é a santificação que nos aproxima de Deus e desenvolve em nós o caráter de Cristo. Então, dons espirituais, muito embora seja uma bênção quando realmente vem de Deus, não são atestado de espiritualidade e nem de santidade. Temos que tomar cuidado. Isso não significa que vamos desprezar os dons espirituais ou vamos desprezar quem tem dom. Não, mas significa que não vamos endeusá-lo. A palavra de Deus prova. Provai se os espíritos são de Deus. Fale 1, 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, se carece de julgamento, por que carece de julgamento? Porque é a manifestação do poder de Deus através de pessoas, vasos de barro. A mensagem vem no coração e vai ser transmitida. E o coração humano, ele é sujeito a muita coisa. O coração humano se engana, falha, etc, etc. Lembra de Natã? Davi disse, eu quero construir o templo. Ele disse, o Senhor é contigo. Aí Deus falou, não, ele não vai construir. O filho dele vai construir. Mas o Natã diz, o Senhor é contigo. Por quê? O rei tem autoridade, homem de Deus, profeta. O Senhor é contigo, sai brincando, entendeu? Mas não era. Lembra de Samuel? Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Deus falou, não está não. Porque eu não vejo como vê o homem. O homem olha para a aparência, para o que está diante dos seus olhos. Eu, Senhor, olho para o coração. Então Deus olha para o interior. Natã e Samuel se enganaram. Por quê? Eram humanos. Então é preciso haver o julgamento. Claro, o julgamento exige uma vida na presença de Deus, exige também discernimento, exige uma série de coisas. Não é tão simples como a gente pensa e gostaríamos que fosse. As coisas de Deus é delicado, tá certo? Bem, e finalmente os dons, eles revelam a unidade na diversidade. Diferentes dons. Observe que o apóstolo diz assim, ora, a diversidade de dons, tá vendo? Mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios. Ministério aqui é serviço, não é os ministérios que temos hoje. Tá? Naqueles dias não havia nem denominação, quanto mais organizações, tá bom? Ministério é serviço, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É a manifestação da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a diversidade. Por quê? Porque a diversidade, ela é de Deus para convergir para a unidade. Por exemplo, um tem o dom de profecia, ou tem um dom de revelação, ou tem um dom de língua, tem um dom de interpretação. Esses dons, eles se encaixam. Tem um dom de sabedoria, tem um dom de revelação, então eles se completam, né? Tem o pastor, o evangelista, o apóstolo, o doutor. Imagine um edifício. Se constrói o edifício, aí vem o acabamento,
né? Vem o alicerce, tá? Depois vem o acabamento. Então, uns é muito bom no acabamento, outros é muito bom no alicerce, e assim sucessivamente. Só que tudo se completa e o resultado é um edifício, é uma casa bonita, boa e resistente. A igreja é assim. Então, os dons espirituais não é para dividir. Aquele que se separa busca os seus próprios interesses e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Então, os dons, né, a diversidade dos dons, o alvo é trazer unidade. Observe hoje, o fulano tem dom de revelação, aí ele abre uma igreja, ele vai pregar a cura, ou vai pregar a revelação. O outro abre uma outra igreja, ele tem dom de cura, digamos, né, partindo do princípio que as curas são de Deus, né? Aí ele tem dom de cura, ele abre uma igreja e a igreja vai lá, Jesus cura, tá? Aí o outro tem dom de revelação, Jesus revela. Na realidade, se nós fôssemos inteligentes, todos estaríamos juntos, mesmo separados geograficamente, visando a glória de Deus. Esses dons, eles iriam se completar. Teria cura, revelação, o ensino. Esses dons juntos, né, fundamentados no amor, a igreja seria Deus na terra. Mas o que acontece? O que prega a cura, puxa a brasa para a sua sardinha. O que prega a revelação, puxa a brasa para a sua sardinha. Cada um puxa para um lado. Todo mundo, quer dizer, os dons acabam convergindo para a desunião. Aí falta a unidade. Bem, Deus não opera na desunião. Deus opera na unidade. Quem sofre? Bom, acaba sofrendo o mundo, porque não vê uma igreja compacta, poderosa. Acaba sofrendo a própria igreja, fica aí dividida, escândalo aqui, escândalo ali, escândalo acolá. É lamentável. A pessoa canta, tem um dom. O cântico não é dom espiritual, tá? O cântico é o dom natural. Mas aí ele canta para ele mesmo, né? Ele quer ser famoso. Ele quer defender o pão nosso de cada dia, que é do pão dele, né? E por aí vai. Então, enquanto o amor, né, não prevalecer, nós somos fracos. Nós somos fracos. A igreja primitiva, eles entenderam isso desde o começo. Entendeu? Então, eles eram unidos. Conclusão. Em 40 anos, eles mudaram o mundo. O Império Romano desabou e o cristianismo continua até hoje. Quer dizer, os dons revelam a unidade na diversidade. Outra coisa importante que eu quero dizer para você é que Paulo diz aqui, olha, vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Outra coisa importante é que a igreja de Corinto estava acostumado, aqueles irmãos, com muitas manifestações espirituais e, na realidade, muita idolatria na cidade de Corinto, muita bruxaria, muitos espíritos falsos. Então agora, convertidos, eles tinham que aprender que na igreja é um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, a manifestação desses dons aí, muito embora haja diversidade de manifestações, o Espírito é o mesmo. Como que dizendo, ó, aqui não tem esse negócio de vários espíritos não, tá? É um só Espírito, é o Espírito Santo, certo?
E a unidade, você sabe, a unidade é a força da igreja, né? É a força. Bem, resumindo, os dons espirituais é uma realidade necessária hoje. Cada crente, principalmente nossos adolescentes, nossos jovens, os novos crentes, precisam conhecer a verdade sobre os dons espirituais. Tá? Precisa ser ensinado isso. Né? Precisamos parar de fazer esses estudos célebres uma vez por ano. Tem que ser ensinado no culto doutrinário, tá bom? Outra coisa, a função dos dons espirituais é dar capacidade sobrenatural à igreja, é edificação da igreja, é firmeza, é para o que for útil. E a diversidade dos dons é para trazer unidade. Ah, a irmã tem dom de profecia, então ela manda na igreja. Não, a igreja tem o pastor lá, o dom ministerial. O pastor está lá para isso. Não tem esse negócio de irmã mandar em igreja. Não existe isso. Ah, o irmão tem dom de revelação, então ele manda em tudo, ele vai dirigir tudo, ele não vai dirigir nada. Os dons espirituais se manifestam na vontade do Espírito Santo. Não é quando eu quero. Não é, hoje eu vou profetizar. Hoje eu vou revelar. Que bobagem é essa aí? Quem tem dom, ele deve ficar à disposição do Espírito Santo. É só um instrumento. O violão, o órgão está encostado lá. Não tem som nenhum. Aí o tocador vem, pega e toca. Os dons é assim. Quando Deus quer, Deus vai se manifestar. Não precisa colocar faixa. Manhã dos milagres. Por quê? Quantos milagres acontecem nessas manhãs do milagre? Normalmente nenhum. Tarde da revelação. Quantas revelações acontecem? De Deus, estou falando de Deus. Praticamente nenhum. Não é as nossas faixas que determinam. O Espírito Santo, ele opera quando ele quer, para a edificação. Nós temos que filtrar essa bagunça toda se quisermos crentes sadios e inteligentes. Aliás, nas redes sociais a gente vê manifestação de desunião, meninice, falta de amor, desconhecimento bíblico. De quem? Dos crentes. Você não sabia que a rede social é um meio de desabafo para muitas pessoas? O crente vai lá e ele desabafa. O que você vai conseguir desabafando? Igreja não vive de desabafo. Vive das manifestações do poder de Deus. Tá certo? E o fato de você ter um dom espiritual não coloca você como resolvedor de problemas da igreja que você congrega. Eu tenho dom espiritual, eu tenho dom de visão, eu vou falar, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vou profetizar e tal. Não, fique no teu lugar. Espere em Deus. O teu dom é de Deus? É mesmo? Foi Deus que deu? Tem certeza? Tem. Então fique quieto. Quando Deus quiser, Deus te usará para o que for útil. Não é? Fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Entendeu? Ordem de essência diretamente da palavra de Deus. Meus amados, eu gostaria de ler aqui um trecho que eu achei muito, muito importante, né, para nós. Eu vou ler aqui rapidinho. Quero pedir um pouquinho de paciência para você, tá? Olha só. Os dons são encarnacionais, isto é, Deus opera através dos seres humanos. Os crentes submetem a Deus sua mente, coração, alma e forças, consciente e deliberadamente entregam tudo a Ele. O Espírito, então, os capacita de modo sobrenatural
a ministrar acima das suas capacidades humanas e, ao mesmo tempo, a expressar cada dom através de sua experiência de vida, caráter, personalidade e vocabulário. Se a pessoa fala errado, profetizando, ele vai falar errado, claro. Entendeu? Isso é natural, tá bom? Os dons manifestos precisam ser avaliados. Isso não diminui em nada a sua eficácia. Pelo contrário, dá à congregação a oportunidade de testar pela Bíblia sua veracidade e valor para edificação. Entendeu? Olha que bonito, né? Então, quer dizer, a Bíblia ela é a palavra de Deus. A inspiração bíblica ela é diferente da inspiração dos dons. A Bíblia ela é inerrante. Os homens de Deus receberam dentro do coração o sopro de Deus. Eles receberam inspiração divina e escreveram na direção de Deus. E no caso do Espírito, dos dons de hoje, a pessoa recebe de Deus e vai transmitir, e na transmissão ele vai usar a sua faculdade, a sua mente, e às vezes a mente, né? Tem que tomar cuidado. Essa área de dons é um pouquinho complicado, né? Olha aqui, ó, que bonito. Eu vou ler também, ó. O Espírito Santo concede os dons. As pessoas da Deidade, da Trindade, desempenham papéis diferentes, porém cooperam vitalmente entre si e se harmonizam numa unidade perfeita de expressão. A igreja deve refletir a natureza do Senhor a quem ela serve, né? Não há cisma, quer dizer, divisão, né? Não há divisão, orgulho carnal, glorificação do próprio eu, luta pela primazia ou usurpação de direitos no âmbito da Trindade. Não devemos fazer o que a nossa vontade ordena, mas o que vemos Deus fazendo. Quanta diferença faria na maneira de compartilharmos os dons. Ministrados corretamente, os dons revelam a coordenação, a unidade criativa na diversidade e a sabedoria e poder de Deus harmoniza. Por toda parte vemos a diversidade. A igreja pode vir a enfrentar situações as mais diferentes, mas podemos dispor dessa obra do Espírito que nos harmoniza numa unidade maior se nos prostrarmos diante do Deus de tremenda santidade, poder e propósitos. Quer dizer, a igreja, nós devemos olhar para a atuação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diferentes operações para o mesmo objetivo, para o bem, para o que é útil, para a edificação. Nós temos que olhar para isso. Se nós olharmos para nós, o meu interesse, a minha igreja, o meu ministério, o meu não sei o quê, o meu não sei o quê, nós ficamos divididos. E uma casa dividida não pode permanecer em pé. Bem, meus amados, nós estamos encerrando agora, o nosso tempo ele já foi, mas na próxima aula será o fruto do Espírito, o eu crucificado. Próxima aula, vamos ver aí o fruto do Espírito na vida do crente. Vamos ver a diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. E vamos ver que o Espírito se opõe à carne. A próxima aula será sobre o fruto do Espírito, o eu crucificado. Meus amados, nós estamos encerrando agora. Hoje é domingo. Nós temos o nosso culto presencial às 18 horas. E eu conto com você, né, na congregação hoje. E eu quero te agradecer agora, né? Nós estamos
eu estou vendo aqui, eu não entendo muito, mas aqui está marcando 20 pessoas visualizando, aí ao lado está escrito mais 13. Eu não sei se eu devo somar os 20 com mais 13, que daria 33. Eu não entendo muito bem disso, mas de qualquer forma, obrigado a você que está me ouvindo, você que participou. Tenha um domingo na presença do Senhor, descanse com a tua família e à noite nós estaremos adorando a Deus na beleza da sua santidade. Eu convido a você para nós orarmos agora. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado por esta manhã, por essa aula, por tudo que o Senhor nos proporcionou. Ajuda-nos a buscar os dons espirituais, a termos entendimento, primarmos pela união, pela edificação. E abençoa, meu Deus, cada um dos teus filhos que esteve conosco nesta manhã. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ela esteja com cada um dos irmãos. Amém? Estamos encerrando. Deus te abençoe. E até pela live, até quarta-feira que vem, na nossa manhã de oração. Nossa próxima live, quarta-feira, manhã de oração. Deus te abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe. Obrigado pela tua atenção.